Vamos lá, episódio 5 de X-Men 97, um dos episódios mais surpreendentes de toda a série até agora. Lembrando que na playlist X-Men 97 aqui do canal, tem vídeos com informações do desenho antigo que devem ser reutilizadas no novo desenho. Para a alegria de muitos, voltamos com a música normal durante a logo da Marvel Animation. Parece que a música só foi mudada mesmo para o episódio 4. Nas cenas novas, temos a batalha de Cable e Apocalipse durante o episódio Acima do Bem e do Mal, parte 1. Depois, temos uma cena de Noturno e Gambit lutando juntos contra soldados. Essa cena não é de episódios antigos, mas já havia aparecido em alguns trailers. Na primeira cena, vemos uma repórter conhecida. Trish Tilby é uma personagem dos quadrinhos, que estreou em X-Factor Volume 1, edição 7. Ela era a repórter no episódio O Início da Libertação Mutante, além de já ter aparecido no episódio final do desenho antigo, Dia da Formatura. Para a WJVK, falou Trish Tilby. Até sua roupa é muito parecida com a que ela usava lá. Porém, parece que ela mudou de emissora, já que antes ela trabalhava para a WJVK, possivelmente uma afiliada da J3 de Jonah Jameson. Tilby chega a comentar se a população mutante surgiu por causa de testes nucleares. Talvez possa até ter sido a inspiração para os quadrinhos dos X-Men, se pensarmos, por exemplo, que bombas nucleares foram usadas em 1945 e os quadrinhos dos X-Men estrearam em 63. Porém, ao pensar no mutante Apocalipse, ou até mesmo em Wolverine, vemos que já existiam mutantes muitos anos antes disso. E eu me sinto lisonjeada por estar sentada com um cientista tão renomado quanto o senhor, Dr. McCoy. Conseguiu me deixar encabulado, minha querida. Apesar da nossa dublagem manter a ideia original, em inglês, Fera comenta que Azul também fica corado, para dizer que ficou com vergonha. Dá até pra ver no seu rosto esse detalhe, algo que ocorre bastante nesse episódio. Nos quadrinhos, Trish e Fera chegam a ter um relacionamento, e essa troca de elogios deve ser uma referência a isso. Não são aulas chatas comuns, tá mais pra aprendizado prático, saca? Mais com robôs da morte e dinossauros vampiros. Ao falar de robôs da morte, Jubileu deve estar se referindo a sentinelas, e quanto a dinossauros vampiros, provavelmente está falando de Sauron, o personagem da Terra Selvagem que parece um pterodátilo e suga energia de seres vivos. Algumas das cenas que mostram no documentário parecem ter sido tiradas de outros episódios, como Jubileu e Roberto vendo filmes e Fera no seu laboratório. Um detalhe legal é que nessa parte da entrevista a tela parece mais quadrada, provavelmente para simular uma televisão antiga. Gambit, por favor, lembre que se o novo Pássaro Negro sofrer alguma avaria, você é o único a bordo para quem a gravidade certamente seria um problema. Ah, gente, para de falar. Em inglês, Vampiro chama os dois de Roosters, que seria traduzido como galos. Acho que a ideia seria indicar que são dois machos lutando por algo. A expressão Kenneth, nesse caso, serve para mandá-los calarem a boca. Magneto fala que esse jato que estão usando é o novo Pássaro Negro. Era algo que eu já esperava, já que nos trailers tinham cenas que pareciam ser dentro de uma nave, mas que ainda não haviam sido mostradas. Lembrando que o outro Pássaro Negro acabou sendo destruído no primeiro episódio. E finalmente vemos aquele templo que aparece no trailer. Realmente, ele é um monumento homenageando os responsáveis por Genosha se tornar uma nação mutante. Nos quadrinhos, Genosha passa por uma guerra civil entre humanos e mutantes, mostrada no arco Blood Ties, e é reconhecida como um país mutante pelas Nações Unidas depois que Magneto se torna líder do local, como mostrado na série de quadrinhos Magneto Rex. Ao fundo, dá pra ver uma personagem que parece ser Lavinia LeBlanc, também conhecida como Gargoyle. Ela fez parte dos Acólitos de Êxodos, e seus poderes a deixam com esse físico similar a um demônio humanizado. Achei legal a propaganda que indica, finalmente, para unhas, escamas e chifres, indicando a variedade de mutantes no local. Esse mutante que faz esse sorvete para o jovem Elite parece ser o próprio Homem de Gelo. Pelo jeito, em busca de um novo começo, ele pensou num trabalho mais tranquilo. Aqui também vemos outros mutantes conhecidos, que chegaram a fazer parte dos novos mutantes nos quadrinhos. Megan Gwyn, conhecida como Fada, ou Pixie no original, seria um tipo de fada mutante, com o poder de voar e aptidão mágica. Além dela, vemos Robert Herman, conhecido como Glob, um mutante cujo corpo se torna um tipo de cera viva, que o torna mais forte e resistente. Essa mutante que vira papagaio parece ser original da série. Seu poder me lembra aquela personagem da Tropa Alpha chamada Snowbird, ou Pássaro de Neve em português.
A mutante Nature Girl, ou Natural em português, volta a aparecer no desenho. Ela já tinha meio que aparecido no primeiro episódio. Os dizeres Magneto is right é relacionado a uma famosa ideia dos quadrinhos. Durante a história E is for Extinction, Magneto é dado como morto e se torna um tipo de mártir para os mutantes, sendo que muitos começam a aderir ao slogan Magneto estava certo. Interessante que isso já havia sido dito no desenho antigo, quando Sunfire era o ataque a Xavier. Atacaram Xavier na TV. Magneto estava certo o tempo inteiro. Além disso, no episódio passado, Jubileu também fala isso. Apesar de ser sobre outro assunto, provavelmente era referência a essa frase. Então, Magneto tinha razão. Um pouco, mas ele tá totalmente errado em uma coisa. Videogame é radical. Também dá pra ver a frase Mutants Matter, uma analogia ao movimento Black Lives Matter. No canto, vemos a bandeira de Genosha, que tem o mesmo símbolo mostrado nos quadrinhos. Legal que colocaram Madelyne Pryor para fazer parte do conselho de Genosha, já que queriam ter a representação de um X-Men. Eita, me belisca pra ver se eu não tô sonhando. A fala de Vampira foi adaptada, e eu diria que ficou melhor do que na versão americana. Em inglês, ela diz que está tipo um pássaro molhado em um fio de alta tensão. E Noturno finalmente aparece no desenho, bem mais feliz do que estamos acostumados e com uma aparência mais jovem. Faz sentido essa nova personalidade dele, se pensarmos que ele conheceu sua mãe biológica, descobriu que tem uma irmã mutante e que está no lugar onde ele é aceito e ainda faz um trabalho social religioso. Kurt Wagner, como é que você tá, bola de pelo? Meine Freunde! Aqui, ele fala meus amigos em alemão, lembrando que o desenho antigo cita que o mutante foi criado na região da Bavária. Tem maravilhas nessa cidade. Contanto que você tenha deixado aqueles monges assassinos lá no monastério. Ah, que língua afiada, Gambit. Você não mudou nadinha. Gambit relembra do episódio que conhecem em Noturno. Só achei estranho chamar os monges de assassinos, sendo que foi a cidade que tentou atacar o local, porque um dos monges estava com medo do mutante. Nossa dublagem não o deixa com sotaque alemão igual na dublagem americana. You remain as always. We have much to discuss since our gothic adventure amid the Alps. Legal que Lich reconhece os X-Men, mas quando pensa em falar com eles, é teleportado por Pixie para longe. Interessante que nos quadrinhos, ela aprende essa magia com Illyana, conforme mostrado em New X-Men Volume 2, edição 40. Ignora ele. Esse aí não cansa nunca de reclamar. Em inglês, Vampira fala algo como moscas não conseguem evitar de estragar o mel. Vemos Jamie Madrox, também conhecido como Homem Múltiplo, em Genosha. Ele havia aparecido no desenho antigo junto da X-Factor. Esse mutante parece ser Bennett Duparry, mais conhecido como Exodus. Seus poderes incluem telepatia, telecinese, teletransporte, entre outros. Só acho estranho um dos mais poderosos mutantes vivos fazer show na rua. O mutante deve ter sido mostrado no desenho porque ele fez parte da história Blood Ties que citamos anteriormente, além de já ter sido o braço direito de Magneto no grupo dos Acólitos. Ele também foi um dos chefes nos jogos X-Men Mutant Apocalypse e X-Men 2 Clone Wars. Essa personagem junto com ele parece ser Alyssa Tagger, conhecida como Cypher, ou Cifra em português. Ela tem o poder de atravessar objetos sólidos e invisibilidade. Seu codinome é parecido com o de um mutante que fez parte dos Novos Mutantes, mas são dois personagens bem diferentes. Outra que também reaparece é Alison Blair, a Dazzler, conhecida como Cristal em português. Ela aparece com o mesmo visual da parte 1 da saga da Fênix Negra. Lembrando que ela já havia sido citada por Mojo no episódio passado. Grandes nomes são caríssimos, a Cristal estava ocupada, deixa quieto. Muitos podem não ter reconhecido, mas essa mutante loira me parece ser Tabitha Smith, também conhecida como Boom Boom ou Dinamite em português. Ela também já havia aparecido no desenho antigo, no episódio Nenhum Mutante é uma Ilha. Muitos a conhecem do desenho X-Men Evolution. Para um homem chamado Gambit, você entrega seu jogo muito fácil. Fica meio difícil entender a fala de Noturno se não souber que a palavra Gambit significa uma jogada arriscada, como uma aposta. Em inglês, Noturno ainda fala que a cara de pôquer do mutante é muito ruim. Poker face seria uma expressão facial que não indica o que você está pensando, conhecida pelo jogo de pôquer, onde você tem que muitas vezes blefar. É só se casar com a Bella e resolvido.
Cafajestes como eu não ganham a vida cor-de-rosa. Em inglês, Gambit diz scoundrel, que indica uma pessoa que não se pode confiar. Depois, ele fala sobre White Picket, que está relacionado com a expressão casa de cerca branca, que indica a vida perfeita nos Estados Unidos. Líder de campo? Aí, esses óculos estão refletindo a nossa luz. Dá pra tirar eles? Não dá. Desculpe. Achei bem legal essa conversa sobre o reflexo nos óculos de Ciclope. Depois, Trish fala Garota Marvel ao se referir a Jean. Esse é o codinome que ela usou por muito tempo nos quadrinhos, mas nunca foi falado no desenho, nem mesmo quando ela usou o uniforme verde. Vemos Jean relembrando algumas memórias dentro de um rio, por algum motivo. Isso talvez seja uma referência ao quadrinho Avengers Volume 1, edição 263, onde encontram a verdadeira Jean Grey dentro de um casulo, submerso numa lagoa de Nova York, depois de toda a saga da Fênix. Nas bolhas, vemos novamente aquela imagem do quadrinho X-Men Volume 2, edição 11, e também uma cena da saga da Fênix, quando os X-Men se preparam para ajudar a Fênix a recuperar o Cristal Macrã. Como o rosto de um velho amigo visto de todos os ângulos, menos do que está na sua memória. Essa cara surrada aqui não mudou nada em 100 anos, e você sabe disso. Legal que por essa fala, o desenho mostra que o Wolverine tem mais de 100 anos no desenho. Também descobrimos que Scott e Jean não estão se falando, devido aos problemas criados por Sinistro. Eu queria mostrar a ela que nada tinha mudado. Ela ainda era a esquentadinha que tinha derrubado os livros da minha mão quando a gente se esbarrou no primeiro dia da escola. Essa fala de Ciclope sobre os livros não é baseada nos quadrinhos, mas alguns apontam relação com o filme X-Men Apocalipse. A diferença é que no desenho, Scott diz que ele teve os livros derrubados da sua mão, enquanto no filme, o mutante quase derruba as anotações de Jean ao esbarrar com ela no seu primeiro dia na mansão. No quadrinho de estreia dos X-Men, Jean também mostra seus poderes mexendo com livros, mas não tem nenhum esbarrão de Ciclope e não era no momento escolar. Achei legal o Ciclope comentando que a Fênix bloqueou seus poderes, tornando possível que Jean visse seus olhos. Isso aconteceu no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 132, só que as condições foram um pouco diferentes. Lá, Scott foi para o Novo México encontrar o Anjo para avisar que estava preocupado com o Clube do Inferno, e quando fica sozinho com a Fênix, ela anula seus poderes e aproveita o momento ao pôr do sol com um mutante. Eu me esqueço de quantos sóis se pondo seus olhos já viram. Mas eles não se cansam de ver você, Ruiva. Nunca se cansam. A fala de Logan é um pouco diferente em inglês. Ele diz algo como: meus olhos só conseguem ver uma Jean, só a verdadeira. E desde o desenho antigo, sabíamos que esse beijo ia acontecer em algum momento. Legal que Wolverine manteve a compostura e soube que aquilo era por causa das circunstâncias. Depois, ainda vemos Scott dando uma surtada depois de questionarem sobre seu filho com a Jean, e ele não conseguir explicar a situação. Então, vemos o Conselho de Genosha, cheio de caras conhecidas. Ele é composto por Sebastian Shaw e Emma Frost, antigos integrantes do Clube do Inferno, ou Clube do Círculo como o desenho chamava. Também temos Banshee e Moira, o casal que coordena as pesquisas mutantes na Ilha Muir. Finalizando, temos Madelyne Pryor, Magneto, Callisto e Noturno. Esse conselho parece similar ao apresentado em Krakoa nos quadrinhos, com alguns personagens também fazendo parte dele lá. Pelo que parece, o desenho utilizou vários aspectos da Ilha Viva. Temos que pensar sobre como falarmos alto, como uma comunidade unida. Legal que também trouxeram um dos dubladores de Banshee para reprisar seu papel em X-Men 97. A doutora McTaggart sabe o que é melhor para... Ei! Alguém tem que ensinar boas maneiras a ele! Porém, ele não apresenta sotaque irlandês, nem Moira apresenta sotaque escocês na nossa dublagem, diferente da versão americana. We need to be thinking about how to speak loudly, as one united community. Careful, Miss Frost. Don't go filling this man's head with such notions. Apesar da reclamação de Emma, Pryor comenta que apesar de Moira ser a única humana no conselho, todos votaram para que ela se tornasse chanceler, ou seja, a pessoa que cuida das relações exteriores e diplomacia. Como condição para liderar Genosha, Magneto pede para que Vampira seja a rainha. A X-Men então fica bastante desconfiada da situação, achando que poderia ser um plano maior de Magneto. Eu não consigo ver cores, mas na minha mente eu vejo aqueles grandes olhos castanhos e o cabelinho ruivo. Outro detalhe é que o desenho confirma que Ciclope não consegue ver cores. Isso ainda não dá certeza de como ele vê as coisas, mas deixa o meme a um passo de ser verdadeiro. Essa cena é um pouco confusa, mas pelo que parece, Jean acaba interrompendo uma conversa entre Pryor e Scott.
Notem que quem conversava com Scott estava de cabelo solto e roupa verde, mas ao descer as escadas, Jean está com o mesmo visual de quando deu o beijo em Wolverine. Só não entendi por que as duas aparecem com o mesmo visual nesse momento aqui. Desculpe, minha mente viajou por um momento. E que bela viagem. Interessante é que a fala de Emma Frost dá a entender que ela também conseguiu ver aquela situação. No desenho antigo, ela tinha noção da conexão telepática entre Jean e Scott, como é mostrado na saga da Fênix Negra. A cena também pode ser uma referência ao quadrinho New X-Men Volume 1, edições 138 e 139, onde temos uma grande treta entre Jean e Emma Frost, quando a portadora da Fênix a encontra tentando seduzir Scott. Comunicar pelo elo psíquico era coisa nossa, Scott! Só para e me deixe explicar, por favor. Esse elo mental entre o casal é derivado dos quadrinhos e já havia sido mostrado no desenho antigo, durante a parte 4 da saga da Fênix, quando ela consegue saber onde no universo o Ciclope está. Além disso, ele é citado diretamente durante a saga da Fênix Negra. Como sabe que a Fênix está voltando? Jean está voltando? Nosso contato psíquico ainda funciona. Então, vemos uma discussão que, apesar de fazer sentido, chega até a ser estranha entre o casal. Jean pergunta se Ciclope ama mais a clone do que ela, e Ciclope pergunta se Jean ainda sente algo por ele ou só acha que ele é uma boa lembrança. Depois, vamos para outro drama, agora de Vampira e Gambit, onde a mutante conta um pouco do seu relacionamento com Magneto. Ao relembrar o passado, temos uma cena adaptada do episódio Uma História da Vampira, onde ela também absorve os poderes de Avalanche, enquanto Mística aparece como uma mulher loira. Depois, vemos que foi Mística que a levou para conhecer Magneto. Vendo a roupa da vampira e o visual do local, isso foi na época em que ele estava na Terra Selvagem, algo que já havia sido citado no desenho antigo. E por que trouxe o demônio Magneto de volta para nossa Terra? Enquanto a X-Men lembra de Magneto revelando seu sonho de criar uma nação mutante, vemos um livro na mão dela, escrito Savage Land, Savage Hearts, que é uma referência a um episódio do desenho antigo. Curiosamente, Magneto não aparecia nesse episódio. Achei engraçado que enquanto ele fazia uma pintura até normal da mutante, ela estava numa pose meio sensual ali no fundo. Como todos nós já esperávamos, ela confirma a capacidade de Magneto a anular os efeitos do toque dela, graças a um tipo de escudo eletromagnético. Interessante que na primeira temporada do desenho antigo, ela até tenta absorver os poderes dele, mas é impedida. Talvez eu possa roubar um pouco do trovão desse garotão. Vampira então comenta que os problemas no passado dos dois foram mais fortes do que a relação deles, então ela desistiu e foi embora. Nos quadrinhos, a história era um pouco diferente. Em Uncanny X-Men Volume 1, edição 274, é mostrado que a X-Men deixou Magneto depois que ele não teve piedade de Zaladani, notando que o mutante não deixaria de buscar vingança quando necessário. Isso é reforçado novamente na série de quadrinhos Magneto Rex. Vampira diz que aceitaria se tornar a rainha de Genosha, para tornar o lugar melhor, o que deixa Gambit incomodado, já que ela nunca tornou o relacionamento deles oficial. Depois, ele diz que eles serão somente amigos, e até fala Mon ami, que seria minha amiga em francês. Nessa cena, dá até pra ver a silhueta de Uatu, ou Vigia, aquele mesmo do seriado What If. Ele já havia aparecido no desenho antigo como um easter egg durante a saga da Fênix Negra, parte 3. Além disso, é dito que os X-Men devem aparecer na próxima temporada da animação, então isso pode ter algum tipo de conexão. Como era de se esperar, está cheio de gente conhecida nessa festa. Esse mutante que aparece ao fundo junto com o Dazzler e Noturno parece ser Êxodos, já que ele havia sido mostrado antes no episódio. Porém, ele me fez lembrar de Azazel, que nos quadrinhos antigos era dado como o pai de Noturno, algo que foi mudado nos últimos anos. Depois, ainda conseguimos ver Arcanjo. Dessa vez é realmente o Warren Worthington, e não um morfo transformado. Ao fundo, ainda dá pra ver Banshee e Moira. Aqui, outro mutante conhecido aparece. Samuel Luc Paré é chamado de Squid Boy. Seu poder é ser um tipo de animal marinho, podendo nadar bem e respirar debaixo d'água. Um pouco antes na cena, ainda dá pra fazer os fãs de X-Men Evolution ficarem felizes, já que vemos Dynamite e Noturno andando juntos. Uma bebida pro meu amigo charmoso? Em vez de amigo, Pryor chama Gambit de Cajun, indicando as origens culturais do mutante. Fiquei impressionado de ouvir essa música, já que eu lembro bem dela quando era mais novo. O nome dela é Happy Nation, da banda Ace of Base,
e assim como o desenho, foi lançada em 1992. Sua letra cabe bem, já que ela fala sobre uma nação feliz e um tipo de salvador. E agora, tanto Jean quanto Pryor têm visões ao mesmo tempo, fazendo com que elas sangrem pelo nariz. Além disso, dá para ouvir Cable dizendo para desligarem a música e ver algumas cenas que já haviam sido exibidas no primeiro episódio. Obrigada pela dança, fofo. Mas o Remy tinha razão. Algumas coisas são mais profundas que a pele. Novamente, traduzem o Sugar para fofo. É uma boa adaptação, já que não fica parecendo tão irônico quanto o queridinho. E então vemos Cable reaparecendo no desenho, o que já indica que não temos boas notícias. Na mesma cena, também dá para ver Meryl, ou Medula como é conhecida no Brasil. Pelo jeito conseguiram encontrar ela depois do primeiro episódio. Cable tenta avisar para Pryor que algo está vindo, mas acaba sendo puxado de volta para seu tempo. Ele fala de novo não, possivelmente indicando que ele já havia tentado evitar que aquilo ocorresse. Interessante que Pryor o chama de Cable, e depois o reconhece como sendo seu filho pelos olhos. O próprio mutante também confirma o parentesco, já que chama ela de mãe. Teoricamente, isso não deveria ser uma surpresa para nenhum dos dois, já que no desenho antigo, Cable indicou que já sabia sobre Scott e Jean, e a telepata viu a relação entre eles ao entrar na mente do viajante temporal. Poder mutante, raios de energia ótica. Já sei sobre ele. E Jean Grey, prossiga. Não pode ser. Eu toquei a mente de Cable. Quem é ele? O que será que ele pretende? Ele é mais importante para o futuro. Nosso futuro. Do que você jamais pode imaginar. Porém, como é meio difícil entender as linhas do tempo, não necessariamente aquele Cable é o mesmo do desenho antigo. Apesar dele ter a mesma aparência, ele usa o computador no pulso que havia perdido para Apocalipse na história Acima do Bem e do Mal. E realmente mudaram a animação da viagem no tempo. Achei que essa ficou bem legal. Um ataque a Genosha começa, e vemos Banshee e Meryl sendo atingidos pelo laser, e Noturno se ferindo ao salvar Vampiro e Magneto. O desenho mostra que o mutante azul ainda está vivo, mas outros ali não dá pra ter certeza se morreram. Nessa cena de cima, dá pra ver que essa sentinela gigante de 3 cabeças, com forma de barata, parece a mesma mostrada destruindo Genosha no quadrinho New X-Men Volume 1, edição 115. Lá, ela é chamada de Wild Sentinel, ou Sentinela Selvagem. Além de ter aquele super canhão, essa sentinela gigante ainda libera sentinelas menores pelas ruas do país. Enquanto Magneto chama a atenção da sentinela, Vampiro e Gambit tentam salvar os Morlocks que estão em perigo numa parte afastada da cidade. Achei interessante o fato da carta de Gambit cortar a cabeça da sentinela, ao invés de explodir no impacto. Depois de ser arremessado contra a estátua de Xavier e quebrá-la, Magneto pensa no número de mortos nessa batalha, e na última cena, lembra dos campos de concentração onde passou sua infância. Dá até pra ver os 2 triângulos amarelos que representavam a estrela de Davi no uniforme, indicando que eram judeus. Tommy quase quebra a confiança de Elite, que esperava ser salvo por Callisto ou Magneto. Logo depois de falar que os X-Men não são amigos deles, Gambit aparece e salva o grupo. Mais uma vez ele fala em francês. Dessa vez, ele diz algo como "Boa noite, meus amigos". Ao mostrarem os Morlocks, vemos alguns integrantes que ainda não haviam aparecido em X-Men 97, mas haviam aparecido no desenho antigo. A primeira é Scaleface, que tem o poder de se transformar num réptil bem parecido com um dragão. Depois, vemos Mask, mutante com o poder de alterar a forma de outra pessoa ao tocá-la. Mais tarde, também aparece Sander, um mutante que tem muita força e resistência. Sempre acho legal quando mostram Gambit energizando coisas que não são suas cartas. A Sentinela fala sobre uma ameaça nível Ômega sendo detectada, sendo que já estava lutando contra Magneto, mas o único naquele local com nível Ômega segundo os quadrinhos era somente Magneto. O mestre do magnetismo então faz o possível para proteger os Morlocks, enquanto prende Vampiro e Gambit para evitar que eles entrem na luta. Ao ver a preocupação de Elite, Magneto fala em alemão para ele não ter medo. Segundo o que a Sentinela diz, a ameaça nível Ômega foi eliminada, dando a entender que o Magneto e os Morlocks ali presentes morreram. Pelo que parece, essas duas pessoas são baseadas em alguns produtores da série. À esquerda é Jake Castorena e à direita o conhecido Bo de Mayo.
Ao tentar atacar a sentinela para proteger outros mutantes, Gambit é atingido e aproveita para energizar toda a estrutura dela com seu poder mutante. O nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. A fala de Gambit dizendo seu nome e falando para lembrar dele é uma referência ao desenho antigo. Ele diz essa frase em mais de uma ocasião. Meu nome é Gambit. Lembre-se disso. Meu nome é Gambit. Lembre-se bem disso. E por um acaso, ou não, é o próprio título do episódio. O episódio termina com os X-Men vendo pela TV o ocorrido, e Vampira dizendo que não consegue sentir o Gambit, apesar de estar tocando nele, dando a entender que o nosso Kajun está morto. Eu não consigo sentir você. Essa fala dela lembra uma fala da Feiticeira Escarlate no seriado WandaVision, ao falar do seu companheiro Visão. Nos créditos, a música fica com um ritmo mais triste, o que é bem compreensível depois de um final desses, né? Outra coisa a se lembrar é que Pryor teve um tipo de premonição sobre isso no primeiro episódio, quando viu vários túmulos e uma sentinela atirando um laser verde. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Gostaria de agradecer aos nossos doadores e a todos vocês que divulgam nossos vídeos nas redes sociais. No próximo episódio, voltaremos com a história da Tempestade e o confronto contra o adversário. Até a próxima!